Ganhar ou perder, mas sempre com democracia. No caso de São Paulo, da proibição da entrada, né, das torcidas organizadas nos estádios, né? Das organizadas é muito difícil uma mulher ser presidente, por exemplo, de uma torcida organizada. Primeira diretora da Leões. Existia rivalidade, mas era no jogo. Nas suas hipérboles, né, nos seus exageros, o Nelson Rodrigues ele fala em certo momento: eu quase diria que pode haver futebol sem jogador, mas não pode haver futebol sem torcedor. Ele queria mostrar isso, quer dizer, quem faz de fato o futebol popular são essas multidões que vão chegar aos estádios, é o interesse despertado por assistir. Como qualquer associação popular, ela assusta, porque ela pode operar como um mecanismo de pressão dentro do universo do futebol e pode operar como um mecanismo de pressão dentro da sociedade. Eu estou aqui, eu existo, eu me manifesto dessa maneira. Quando eu entro no estádio, que eu vejo essa garotada, para mim, eles estão me dando um presente. Uma associação que reúne jovens da classe trabalhadora, que serve de fonte, de inspiração, de socialização, que ainda mais tem a ousadia, em alguns momentos, de sair às ruas e fazer frente às forças dominantes, isso assusta. As torcidas de futebol, elas estão do lado, né, do que está transformando, do ponto de vista paradigmático, o que a gente chama de política. Então é muito interessante como a dinâmica política está dentro das torcidas. As torcidas se percebem como um ator político do futebol. Ganhar ou perder, mas sempre com democracia, é importante para nós. Estudar o futebol é estudar o Brasil. Torcidas organizadas ou uniformizadas, como elas eram chamadas pela imprensa no período, vão surgir ali bem no finalzinho da década de 30, começo da década de 40. Nos anos 30, a primeira torcida uniformizada criada no Brasil é a TUSP, que é fundada na torcida do São Paulo, a partir de um chamado Grêmio São Paulino, que era um núcleo de torcedores. Jovens de classe média, que inspirados nas torcidas norte-americanas, vão começar a irem uniformizados para os estádios de futebol. Eles vão também levar instrumentos musicais, as chamadas charangas. Naquele período, essas torcidas eram vistas com bons olhos. Eles não representavam uma ameaça, muito pelo contrário, representavam o oposto disso. Representavam, de alguma forma, né, um ideal de ordem. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões! Houve essa primeira dentição, que era bem vista pelo Estado, por conta desse processo de organização. No final dos anos 60, os torcedores, de uma maneira, percebem que isso pode ser uma ferramenta para outras questões. Os Gaviões da Fiel, eles nascem com esse discurso de pressionar mesmo os dirigentes do clube e de reivindicar os direitos da massa torcedora. É uma modificação de 180 graus nessa visão do que é uma torcida organizada. Que essas torcidas adquiriram um protagonismo como força coletiva que vive, que se estrutura em torno do futebol, mas que vai absorver determinados elementos que são da vida social. Então vão trazer para a identidade da sua torcida elementos que podem ser políticos, culturais. Eu tenho uma paixão absurda pela Portuguesa. Eu tenho uma paixão absurda porque representa a minha família,
representa Portugal. Cada grande clube vai ter a sua própria torcida organizada ou uniformizada. Você tem a do Corinthians, você tem a do Palmeiras. No Rio de Janeiro você vai ter, por exemplo, a Charanga do Flamengo. Você tem uma torcida organizada do Vasco, a TOV, que se eu não me engano existe até hoje. Nós temos algumas organizadas que são muito fortes, né? Então, os Leões da Fabulosa nasce num movimento que foi criado já nos anos 70, pós-ditadura, né, de algumas torcidas organizadas, e se foi criando torcida organizada em outros times, né, como no Santos, como no Corinthians, e os Leões da Fabulosa veio junto. Por conta do clube de regatas, a gente tem a âncora e tem as pás, né, a mão da luta com a mesma cor negra, né? Meu pai sempre dizia, para jogar nesse time tem que ter sangue. Dilson, Vampeta, Grande Carbone, Viola, Magrão. E levei para o resto da minha vida. Corintiano é isso, corintiano é de briga, corintiano é de luta. Sócrates, esse gesto era bem revolucionário, era bem democracia corintiana. Gaviões da Fiel ela tem uma história, né, de reivindicações, uma história de lutas bastante densa. Que naquele momento o Corinthians ele era presidido pelo Vadielu, que tinha uma relação umbilical, né, com o regime militar e que era visto aos olhos dos Gaviões da Fiel como um ditador. Há uma experiência, né, ligada a um time de massa como o Corinthians, onde na década de 70, 80, você teve uma experiência chamada democracia corintiana. Nesse contexto dos anos 70, no caso do Corinthians e da sua torcida, o fato era que o Corinthians vivia 23 anos de jejum, 23 anos de fila. Esse momento de escassez de título, que em geral afasta o torcedor do seu clube, foi o momento em que se constituiu o mito da Fiel. A torcida, com essa dimensão quase religiosa, né? A Fiel, algo quase transcendente, metafísico, mas que era esse espírito que animava esses jogadores. Aqui, ó, dentro do G, aqui, ó. Aqui, ó, dentro do G, aqui, ó. O Batalá mandou avisar, quando tudo passar, vai ter procissão. Um olhar altaneiro no céu, abençoa a Fiel, trazer a missão. Essa escolinha de bateria, sempre no meio do ano, ali, maio, junho, é aberta uma inscrição para aproximadamente 400 pessoas. Aqui você tem existência. E a gente sabe, né, mano, essas mazelas sociais que a grande maioria, a gente é composto da classe trabalhadora, pobre, periférica e tal, então por isso que tem esse amor, tá ligado? Que a gente tem pelos Gaviões, porque o Gaviões é a gente ser alguém, mano. O comportamento do torcedor corintiano, acho que eu peguei aquilo do meu pai, que era um torcedor fanático, era um corintiano fanático. Houve uma presença muito forte dentro do Corinthians a partir da formação do movimento Democracia Corintiana, né? Democracia Corintiana surgiu como o nome da chapa vencedora na eleição de 1983. Isso sobre um momento difícil da política brasileira, que era a ditadura militar. Estamos falando de uma ditadura que nasceu em 64 e foi esmagando o país. Censura. Havia censura. O que a gente dizia também era censurado. Então o povo era muito enganado. Nós decidimos as nossas vidas aqui dentro do Corinthians e passávamos para a sociedade que dá para fazer isso. Dá para viver em liberdade. E esses ventos democráticos vão chegar especificamente ao clube, né? Também num contexto ali, numa concertação muito específica, em que você tem um vice-presidente de futebol como Adilson Monteiro Alves, que tinha uma formação mais ampla, era sociólogo. Que aqui a gente votava, que aqui a gente escolhia. Sabe o que a gente não fazia? A gente não escalava time. A gente não votava quem ia jogar. A gente não decidia quanto cada um ia ganhar. Isso era uma negociação direta entre o trabalhador e a empresa. E nessa nova gestão a coisa era diferente. A liberdade que a direção deu para que o jogador tivesse, o diálogo, a abertura desse diálogo, facilitou muito. Vai abraçar essa ideia de que o jogador poderia ter um assento decisório. Comunicava que ele estava atrás de um jogador, e assim, assado, o que a gente achava. Quer dizer, o jogador era consultado. O que vocês acham do Leão?
baita goleiro de seleção brasileira. Me lembro na época até que alguém me perguntou, pô Zé, você teve com ele na seleção, como é o Leão? O jogador começa a questionar a concentração, começa a questionar a possibilidade dele opinar na contratação de um jogador ou de outro, e essa experiência foi uma experiência que no início dos anos 80 foi muito bonita. Casagrande, surgiu Zenon, surgiu uma série de Sócrates, né? Uma série de jogadores icônicos. Tá aqui o Zé Maria, o time campeão de 77, ó. Zé Maria, Tobias, o Xerife. Uma gratidão enorme, né? Que ele tentou passar para o grupo a liberdade de conversa, de trabalho aberto. Trabalho aberto. Vladimir, nosso capitão, Sócrates, Osmar Santos, o locutor das diretas, Casagrande, Juninho e Roger Ferreira. Isso foi uma abertura espetacular. Eu acho que ali foi o grande passo nesse processo que estava sendo implantado no clube. Não à toa, né, na Gaviões da Fiel se estendeu a faixa anistia ampla, geral e restrita em fevereiro de 1979, em que o pedido pela anistia aconteceu. O time do povo, né, o time dos sofredores, né, o time dos excluídos. Então, quando você consegue introduzir reflexividade, né, nesse processo, a gente tem não exatamente um funcionamento só de massa, mas você tem um posicionamento de classe. Começa a emergir ali uma reflexão sobre classe. Eu insistia nisso. Se a gente ganhar, máximo, democracia venceu. Se a gente perdeu, democracia perdeu. Pau. Não, tem que, tanto faz aí, ganhar ou perder não importa. Tem que ser com democracia e pá, aí ganhar ou perder, mas sempre com democracia. E a gente... Então tudo isso confluiu entre time e torcida de uma maneira muito especial. Você tem depois os Gaviões da Fiel, inclusive junto com a torcida jovem do Santos, uma participação forte na... Direta já. Então começou a se aproximar a chance de acontecer aquilo que a gente pregou. Organizadas trabalharam muito pela reconquista da democracia e pela defesa da liberdade de estar nas ruas lutando por uma mudança no regime, né? Mais recentemente você tem aí a torcida jovem do Santos, você tem a torcida jovem da Ponte Preta. Todas essas torcidas, de alguma forma, né, elas representam aí uma novidade nas arquibancadas brasileiras e, de alguma forma, operam como um mecanismo de pressão. Inchaço e o crescimento dessas torcidas nos anos 90 e levaram a uma intensificação das rivalidades e das brigas. E aí, nos anos 90, essas brigas começam a ter esse contorno de uma rivalidade mortal, né? Enfim, os casos mais dramáticos das grandes torcidas de São Paulo. O próprio assassinato desse fundador e ex-presidente da Mancha Verde ali em 88. A Mancha Verde ela surge aí na primeira metade dos anos 80 e palavras dos fundadores da Mancha Verde a fim de resgatar o respeito do torcedor palmeirense. Depois você tem a primeira morte dentro de estádio num jogo entre Corinthians e São Paulo pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. E depois você tem a famosa batalha campal do Pacaembu, que se dá entre torcedores do Palmeiras e torcedores do São Paulo, quando eles invadem ali no final do jogo o campo de jogo e se enfrentam ali com paus, pedras e outros artefatos, e resultou inclusive na morte de um torcedor. E isso foi transmitido ao vivo, então teve uma repercussão realmente enorme. Então esse imaginário de estigma da violência ele é muito forte desde os anos 90. Ele acaba sendo um círculo vicioso, porque quanto mais você fala que na torcida tem violência, mais a torcida se torna violenta. Existiam brigas nos estádios. Não adianta falar que não existia. Existia. Mas era aquela briga ali no momento e acabava ali. Chegou uma época que existia briga no estádio e passou a ser para fora do estádio. Hoje a violência nos estádios ela está muito ligada às torcidas organizadas, né? E ela é insidiosa, ela acontece nos arredores,
ela se multiplica para dentro da sociedade, e isso porque você resolveu controlar ali dentro do estádio, né? São 4% de pessoas da torcida organizada que são as pessoas que causam confusão. Né? O que é mais fácil, a gente conseguir identificar e eliminar esses 4% ou prejudicar todos os outros 96%? Se crê que existia rivalidade, mas era no jogo. Essa questão da violência das torcidas vai dar depois até, no caso de São Paulo, da proibição da entrada, né? Das torcidas organizadas nos estádios, né? Então, as torcidas organizadas sempre foram muito criminalizadas, né? E a gente identificou isso e tivemos que ter um ponto de referência, né? Então a Anatorg se transforma nesse ponto de referência do diálogo, da ponte entre as autoridades e as torcidas organizadas, para que não haja essa criminalização. Mas eu sempre vi a torcida uniformizada tentando ajudar. E a torcida uniformizada cresceu tanto que hoje tem escolas de samba, né? Tem torcida que não aceita uma mina encostar em um instrumento, uma mina encostar em algum material, tá ligado? E a nossa já não. A nossa, ela abre, né, esse espaço, tipo, trazem as meninas mesmo. Os meninos tratam a gente como uma forma diferente. Em que pese isso ser uma realidade, não há como negar isso, ela, ao mesmo tempo, ela tem uma potencialidade como algo de diversidade, de ser um mecanismo de socialização juvenil, de integração comunitária. As torcidas de São Paulo hoje são escolas de samba, então elas têm toda uma vivência do carnaval, que é uma vivência de sociabilidade, festiva. Hoje a gente não enxerga, por exemplo, nas torcidas organizadas, é muito difícil uma mulher ser presidente, por exemplo, de uma torcida organizada. Primeira diretora da Leões, para um lugar que é machista, né, vamos se dizer assim. Torcida organizada às vezes tem muito esses negócios de machismo. Então, ter esse negócio das mulheres crescendo, as mulheres podendo ter o lugar dela na arquibancada é outro nível, é sensacional. Era quase zero, né, dentro de uma torcida organizada ou com a presença feminina, né? Então isso tudo no decorrer do tempo foi modificando. Hoje em dia já tem regiões divididas, só tem meninas. Hoje as meninas fazem parte da bateria da sua instituição, fazem parte da sua direção, né? Então isso tudo evoluiu muito. Nada mais do que a nossa história conta por si só, né? Tivemos aí na década de 70 aí a Madalena, que é uma baita representatividade, uma mulher preta, mãe, periférica, que ama o Corinthians. O time do Corinthians daquele jeito, de ruim pra caramba e tal, aquela coisa, e o juiz metendo a mão no Coringão, ela invadiu o campo e tudo mais, e foi cobrar o juiz, aí veio um policial e deu uma rasteira por trás nela. Quando a gente pensa em torcida organizada, raramente a gente pensa que elas podem ter uma entidade representativa. E ali, em 76, em função de uma série de problemas que era vislumbrado pelas lideranças de torcida, não só o aumento da violência, mas via violência policial, preço dos ingressos, dificuldade de locomoção, uma série de problemas. Elas conseguem articular a existência da primeira associação de torcedores, a primeira associação representativa de torcedores, que é a Toesp, que depois vai ter no Rio de Janeiro a Astorg, depois FETORG, e hoje em dia a gente tem a Anatorg. Na verdade foi um encontro de torcedores, né, em 2007. Então em 2007 a gente consegue reunir alguns torcedores de várias localidades do país. E aí surgiu os seminários. E até então não existia a Anatorg ainda, só existia gente, torcedores de organizados, conversando, tentando abrir diálogo entre outras torcidas de outros estados. E acabou que formou um conselho, né, com as principais lideranças do país. Chegou um momento que
ficou uma coisa tão grande que decidimos fundar a Associação Nacional das Torcidas Organizadas. Os anos ali de 2010, eles são muito importantes porque você tem uma série de reconfigurações. Você tem aí a emergência de uma série de coletivos de torcedores que não existiam até então. Então, o CLC é um coletivo que reúne pessoas que gostam do futebol, que são corintianas e que se espelharam na luta que foi a democracia corintiana, na luta contra a ditadura de 64. Porque nós, na verdade, além de sermos mais recentes, a gente não é exatamente uma torcida organizada. É um coletivo, né? Um coletivo, é. Essas associações, esses coletivos, eles operam e têm objetivos distintos. Eles não são torcidas na medida em que o seu objetivo principal não é ir apoiar um clube, é nas ruas onde eles vão lá, manifestam publicamente, participam de marchas antirracistas, participam de protestos, participam de passeatas, participam de uma série de coisas. Quando as pessoas veem as torcidas organizadas, elas não imaginam que vocês fazem esse tipo de ação, né? A imagem que tem das torcidas, infelizmente, é de violência, né? De disputa física. Tem uma atuação muito grande aí, por exemplo, que a gente pode chamar, entre aspas, de ações sociais. A gente tem nosso departamento social. Chega inverno, a gente faz uma campanha de agasalho, faz uma campanha de roupa. Tem as nossas meninas que fazem essa parte, fazem festa para as crianças. Em que campanhas de arrecadação de mantimentos, solidariedade em tragédias e enchentes que aconteceram em Brumadinho, em Mariana, a gente vê a mobilização das torcidas. Campanhas de agasalho, de alimentação, a gente tem trabalhado muito em apoio ao Padre Júlio, povo de rua, o que foram esses coletivos e tem sido na questão do enfrentamento da fome. E hoje, em 2023, a gente entrega em torno de 300 marmitex todo sábado. É pouco ainda, mas é o que a gente tá dentro da nossa realidade. A Gaviões distribuiu toneladas de alimentos, né, durante a pandemia. Na última década aí a gente já se colocou contra a CPI da merenda aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. Uma série de protestos dos Gaviões da Fiel levados a cabo contra o escândalo das merendas, contra as principais forças do futebol brasileiro. Toda essa ação, toda essa mobilização, né? Todos lembram como foi importante a Gaviões da Fiel, em plena pandemia, ir para a Avenida Paulista. Nos últimos anos aí a gente se colocou a favor da democracia, né? Aconteceu o que aconteceu, a gente conseguiu realmente sufocar essa manifestação deles. Eles marcaram para o outro sábado, a gente foi também, no mesmo horário. E para nós, os Gaviões, é um orgulho ser processado por esse Estado que defende essas coisas fascistas, da qual a gente não compactua. Os atos de resistência da Paulista, aí começou a trazer todos os coletivos antifascistas de todas as torcidas e tá até tendo um bom diálogo sobre isso. Tá todo mundo respeitando o espaço do outro, que é em prol do mesmo objetivo, né? Que quando a gente faz esse tipo de manifestações de lutas em prol da sociedade num todo, mano, que é pra todos os torcedores, não é só pro corintiano não, mano. E é isso transcende, então tem coletivos de diversas formas, né, mano? Temos Fiel Motoca, temos academia de luta, né, mano? Temos os nossos atletas. Também dos albergues que tem em volta do Canindé, que são 3 albergues, né? Um que toma conta de crianças e mulheres, outro que toma conta de adultos, homens, né, adultos, e outro que toma conta de idosos, e tentando sempre estar ajudando um pouco, né, à medida do possível nosso, né, tá tentando acessar as necessidades deles, tentar sempre suprindo um pouquinho com a nossa força como entidade, né, infelizmente, boa parte da mídia aí meio que se transformou as torcidas organizadas como uns monstros da sociedade, né? Mas na verdade não, né? Os Gaviões da Fabulosa, como qualquer outra torcida organizada hoje no Brasil, é um movimento social muito grande, é um lugar mais democrático que existe no mundo, é a arquibancada, né? O Gaviões da Fiel Torcida, acho que desde 69, vem realizando um impacto social na vida das pessoas. É viver em sociedade, é comunitário. Hoje você ser membro de uma torcida organizada é você fazer parte de uma
numa sociedade onde você divide tudo que você tem, entendeu? Você briga um pelo outro, você tá ajudando sempre o próximo, vocês estão sempre em prol de uma situação única, né? Que a gente tem que ter um lado, a gente é o lado da democracia, então. Até pela mística da democracia corintiana e tudo mais. Então somos pela democracia. É isso que somos. Enfim, eu espero que com tudo isso que temos feito, a mídia corporativa, né, a mídia grande, que ela passe uma imagem diferente do que são as torcidas organizadas, do que são essa juventude que gosta de futebol, que está nos estádios, que tem, assim, tradicionalmente sendo revelados como arruaceiros, briguentos e tudo mais. O fato delas serem, hoje em dia, né, um espaço de pertencimento, um espaço de socialização, um espaço de discussão para milhares de jovens, é ali onde talvez eles encontrem, né, um espaço que eles não encontram em outros âmbitos da vida social. Por exemplo, o mundo do trabalho, né? Ali eles têm reconhecimento, ali eles podem se socializar, tecer novos laços sociais, ali eles têm a oportunidade, por exemplo, de viajar para diferentes lugares do país que eles não teriam talvez essa oportunidade, né, se não participassem de uma torcida organizada. Então, repito, a torcida organizada, ela é hoje em dia, né, um importante espaço de socialização, pertencimento e reconhecimento para uma série de jovens. A nossa luta contra esse pessoal da extrema-direita, né, se deu conta na Paulista de 2020, né, e não parou por aí, né, a gente conseguiu se manifestar e chegar em Brasília em 2020, e a gente tinha um jogo no Rio de Janeiro, né, contra o Flamengo. Você vai ver sempre a nossa faixa dos Gaviões da Fiel e das torcidas do Corinthians também. Então a gente saímos daqui em 3 ônibus e se tivesse um bloqueio, a gente chega perguntando, dá licença, por favor, que a gente quer passar. Então realmente a duta estava fechada e enfim, a gente não vai ficar parado, mano. Então a gente desceu, tem vídeos aí que mostram isso, a gente desceu. Quando chegou nos manifestantes não foi diferente, chegou falando, mano, dá licença aí que os Gaviões da Fiel vai passar, que a gente quer ver o jogo, mano. Nada e nem ninguém é maior que o nosso símbolo, que é o Corinthians. Então a gente vai ou corre onde for, mano. E foi isso que aconteceu, mano. Eles saíram, a gente foi ver o jogo, a gente foi e voltou. E o bloqueio da Dutra acabou. Os caminhoneiros queriam isso também, porque os caminhoneiros queriam trabalhar, mano. O cara queria entregar a carga dele e voltar pra casa dele. É isso que ele queria. Pra nós é uma honra, mano, prestar esse serviço pra sociedade aí que... Então somos pela democracia. É isso que somos.